Olá! Hoje nessa série sobre os mistérios da vida, vamos falar sobre os mistérios da guerra, dividir isso em alguns capítulos ou em alguns vídeos. Para abrir essa discussão, vamos tirar uma pergunta de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, lá na questão 742, pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? A resposta dos Espíritos: predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles é um estado normal, seguem os Espíritos. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ela evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade, conforme vamos evoluindo. Ou seja, as guerras do passado eram mais brutais, mais violentas, mais cruéis. Não que as de hoje não são. Mas você tem um anteparo da própria sociedade, né, na luta ou na busca por direitos humanos, né, pelos direitos aos cidadãos que devem sair, evacuar certas regiões, os caminhos de retirada, tudo isso com um olhar internacional, né? Nesse sentido, a questão começa dizendo que a predominância da nossa natureza animal, ou seja, nos vídeos anteriores do Mistérios da Vida, nós vamos entendendo que nós somos um princípio inteligente criados por Deus, lá atrás da história, que não para de criar, né? Não trabalha sem criar. Nós temos idades diferentes, cada um de nós, ou cada região espiritual, né? De quando são criados os espíritos, cuja origem exata e como isso se dá. Quando Kardec pergunta isso aos espíritos, eles respondem: isso ainda para a gente é um mistério, a gente não tem ainda ferramentas, né, conjecturas, vocabulários, inteligência para compreender esse dinamismo. Mas sabemos que a nossa evolução se dá dali, e esse princípio espiritual passa, né, dormita nas pedras, né, começa a respirar nas plantas, né, e vai desenvolvendo todo um conjunto de instintos cada vez mais elaborados em todo o reino animal, até que, nesse mistério, nós somos criados individualizados, né, como Homo sapiens sapiens, ou como esses princípios inteligentes do universo, que em contato com a matéria para intelectualizar a matéria, isso está em O Livro dos Espíritos, e ao mesmo tempo para aprimorar esse princípio espiritual. Então, o princípio espiritual e o princípio material, os átomos que nós conhecemos, os corpos, os mundos, né? Essa dualidade é necessária, como a polaridade macho e fêmea, né? Necessária para a reprodução, para a evolução. Essa mesma lógica, digamos aqui, essa comparação, essa metáfora, né? E conforme nós vamos evoluindo, dando lugar a sensações em detrimento das paixões, e depois aos sentimentos em detrimento das sensações que ficam no império dos sentidos aqui, né? O olfato, o tato, o prazer, a fome, a sede, né? São sensações mais imediatas, o prazer, as paixões humanas, a vontade e o poder que dá quando você domina uma outra pessoa, uma outra região, uma outra população, né? Tudo isso está em jogo nessas discussões. E a doutrina espírita nos ensina sobre o nosso livre-arbítrio, mas também ensina que Deus nunca deixa de olhar para a evolução da sociedade. Mesmo na crueldade das decisões que levam à guerra como a atual, né, disso se extrai algum proveito, alguma evolução. E, em geral, nas guerras, a evolução imediata ou de curto prazo é muito mais veloz do que se não tivesse acontecido. Ou seja, mesmo na maldade humana, né, de interpolar uma lei divina, baseada na lei do amor, do equilíbrio, e encerrando particularmente o equilíbrio no movimento de guerra, Deus se utiliza desse mesmo instrumento para fazer evoluir a sociedade. E assim os exemplos são alguns que nós queremos trocar aqui com os amigos. Antes, completar a leitura de mais algumas questões do próprio Livro dos Espíritos, 753 e a seguinte: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Resposta: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Claro que aqui está embutido, quer dizer, praticar a lei de Deus. A gente vai na nossa religião, eu vou lá no culto. Isso não é exatamente praticar a lei de Deus. Deus, em nome do seu Filho, né, ou um deles, o que nos cuida, chamado Jesus, não nos ensinou a ir num templo a cumprir um ritual específico, e não é isso que faz com que a guerra
esse estigma da sociedade, porque é essa guerra que está dentro de cada um de nós, a ira, que tá dentro, as paixões humanas estão dentro de cada um de nós. Né? Toda a guerra coletiva começa muito antes dessas guerras individuais. Então, praticar a lei de Deus é como Jesus nos ensinou: você se doar para o próximo, você respeitar a todos, nunca atribuir o mal com o mal, quer dizer, nunca pensar em vingança. A vingança, o que é? É quando a vítima quer copiar, imitar o seu algoz, se tornando ela mesma um algoz. Quer dizer, é um ciclo do próprio mal em si. A barreira que quebra esse ciclo, através das vidas e das encarnações, é a gente aprender a amar, aprender a natureza das leis de Deus, são as leis naturais, que são baseadas todas no equilíbrio e na perfeição. Ele pergunta qual o objetivo da providência, né? Ao tornar a guerra necessária: a liberdade e o progresso. Né? Aquelas dominações monárquicas da Idade Média, se não fossem os conflitos que levaram às guerras infelizes, aquela situação de dominação poderia ter perdurado por mais milênios, muito mais do que já foi longamente. Né? Então, analisar essas evoluções com esse olhar cuidadoso, né? De que Deus nunca promove o mal e nele nunca promove a guerra para fazer evoluir. Essa promoção do mal, das paixões humanas, é sempre humana. Porque Deus permite, porque mesmo nelas se tira um proveito de evolução, de liberdade e de progresso, como nos exemplos todos que estão por aí. Se a guerra, ele pergunta, deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Quer dizer, Kardec está interpolando os espíritos. Olha, como pode mesmo assim haver progresso e liberdade com as guerras se sempre há processo de escravização? Resposta: escravização momentânea, para sovar os povos a fim de fazê-los andar mais depressa. E aí alguns exemplos que nós separamos para ilustrar melhor isso. Exemplos das literaturas espíritas, que dão conotações de grandes personagens da história do passado e quem foram eles em suas encarnações, para nós entendermos a evolução que acontece do átomo ao arcanjo. Né? Nabucodonosor. Nós conhecemos esse nome desse imperador por causa da Bíblia. Né? Ele foi responsável por grandes construções do Império Babilônico. Foi responsável por transformar a Babilônia em uma imponente e admirada cidade. Né? 4 personagens bíblicos tiveram esse nome. Entretanto, nos referimos a Nabucodonosor II, que tem sua história contada em trechos dos livros dos profetas Jeremias, Ezequiel e o meu xará, Daniel. Um dos pontos mais interessantes da trajetória de Nabucodonosor são seus sonhos. No livro de Daniel, lemos que esse profeta conseguiu decifrar alguns deles. Nabucodonosor, este espírito, isso é baseado em Divaldo Franco e também em Chico Xavier. Inclusive o vídeo de Divaldo Franco falando sobre isso você encontra no YouTube. Né? Este espírito esteve reencarnado no Brasil, mais precisamente na cidade de Belo Horizonte, mineiro, com o nome de Camilo Rodrigues Chaves. As homenagens a esse homem não foram em vão. Sigo aqui a leitura. Ele dedicou a sua vida em favor dos necessitados. A reencarnação de Nabucodonosor. Aquele mesmo que Divaldo diz, foi um dos criadores do tridente para cegar não apenas um olho de cada vez, mas duplamente de uma vez só a cada um dos que eram escravizados ou assim eram julgados por ele mesmo. Né? Divaldo Pereira Franco nos conta que em desdobramento esteve com o espírito Camilo Chaves, isso está em livros, né? não contou para mim, né? Isso você encontra na literatura do próprio Divaldo Franco. Ao despertar do mundo espiritual, periodicamente sentia o Camilo Chaves uma angústia, uma tristeza que não sabia explicar. Dr. Bezerra de Menezes lhe explicou que ele foi um rei piedoso e levou uma região de grande sofrimento coletivo. Milhares de espíritos ali estavam e muitos deles bradavam com ódio o nome de um homem, Nabucodonosor. O espírito Bezerra de Menezes apontou para aqueles sofredores e disse para Camilo Chaves: são suas vítimas de mais de 4.000 anos atrás. Quando eles se sentem tristes, você as registra. Por isso as depressões, as tristezas um pouco inexplicáveis que ele tinha durante a sua vida. Prosseguindo na elucidação, o benfeitor lhe disse, Camilo, que ele deveria resgatar aquelas vítimas. E Divaldo, inclusive, conta em palestra uma história de que ele recebeu na mansão do caminho alguns daqueles espíritos babilônicos que tinham uma dificuldade com a matriz da nossa língua latina, né? Então todos eles apresentavam alguma dificuldade de fala. Então é muito interessante notar, né? E eles, Camilo Chaves escreve um livro e desencarna logo antes do livro ser publicado, né? Que conta por inspiração a história da Babilônia, das Semíramis, né? Da rainha
que Divaldo Franco diz que hoje em dia Camilo no hospital não tem acesso porque ela está num plano muito mais elevado. Olha que interessante isso, né? A lei de resgate, né? Sendo também divinizada pelo amor, né? E não pela culpa, não pela imposição, mas própria a consciência desperta e diz: eu preciso resgatar com quem eu errei, né? E preciso ampliar o amor daqui para frente com quem eu vou conhecer. Mais uma história. Napoleão I, né? E as figuras de Alexandre Magno e também de Júlio César, a mesma personalidade, segundo o irmão X, Humberto de Campos, por Chico Xavier no livro Cartas e Crônicas. Olha que interessante. Considerando que Napoleão I desencarnou em 1821, sendo que a primeira edição do Livro dos Espíritos foi publicada em 1857, ele teve 36 anos de um reacordado mundo espiritual. Por isso é um dos que participam, embora isso possa gerar polêmica para alguns que sabem somente alguns aspectos da história de Napoleão, da pleiade de espíritos que estão luminares a ponto de ajudar na evolução do planeta, né? E participar das instruções da espiritualidade. Na primeira edição tem o nome dele assinado. Os espíritos também nos informam que Napoleão foi reencarnação de Alexandre Magno, lá em 356 a.C., e de César, Júlio César, né? Ali 100 anos antes de Cristo até 44 anos antes de Cristo, logo antes de Otávio, né? Que veio e deu um tom de arte ao Império para o nascimento de Jesus, nós vamos ver à frente. Os quais Júlio César, com suas conquistas militares como célebres generais, mudaram a história política e geográfica da humanidade. Irmão X diz: César ontem e hoje orientador, rende o culto de sua veneração ante o pontífice da luz, renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente, né? E lá na Revista Espírita de 1862, Kardec anota uma mensagem do espírito Barbaré, e que diz a esse respeito: a influência dos homens de gênio sobre o futuro dos povos é incontestável. Nas mãos da providência, eles são instrumentos para abreviar as grandes reformas, que sem eles só haveriam depois de muito tempo. São eles que semeiam os germes das ideias novas, e muitas vezes eles voltam alguns séculos mais tarde, sob outros nomes, para continuar ou completar a obra que começaram. E ela diz: César, essa grande figura da antiguidade, nos representa o gênio da guerra, a lei organizada. As paixões por ele levadas ao extremo abalaram profundamente a sociedade romana. Mas veja só, sob sua mão triunfante, as Galhas se transformam e após 10 anos de combates, constituem uma unidade poderosa. As Galhas, aqueles povos celtas, os druidas que viviam isolados, quase não tinham uma unidade central muito forte, com a proposta de guerra de César, nas suas defesas, isso aconteceu com diversos povos. Há uma união, uma coletividade em torno de uma causa. E isso abrevia uma evolução que demoraria séculos por essa união forçada, infeliz em nome de uma paixão humana, de uma conquista, mas mesmo esses conquistadores acabam globalizando o mundo, né, trocando rotas, né? Isso aparece no médio prazo ou mais à frente, né? No olhar do presente da guerra, sempre impiedoso e cruel, mas a mão de Deus está protegendo as criaturas que estão sofrendo mais, mas nunca a decisão da guerra por parte do lado da providência. Ela permite que o ser humano assim haja, e dentro dessa ação, né, se aproveita naturalmente por força mesmo da evolução, né? Diz, mas dessa época data a decadência romana, né? Talvez depois das conquistas todas, que organizou e globalizou o mundo, as trocas todas, levado ao excesso, essa potência que fazia tremer o mundo, cometia as faltas do poder extremo e começou a ruir, né? Só o gênio de César tinha bastado para levar sua nação ao auge do poder. Dele data a época da renovação em que todos os povos se confundem, se atritam uns com os outros, buscando outras coesões, outros elementos. Então, isso que é interessante, não é? Nesse fervor da guerra, há esse movimento de diversas comunidades, diversas cidades-estados, governos, né? De trocarem, de coexistirem, né? Até de se fundirem, e isso gera outros elementos e outro tipo de evolução à frente, né? Joana de Ângeles diz, por Divaldo Franco, né, numa mensagem de 22 de setembro de 2010, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia, dizendo: após a trágica morte de Júlio César, assassinado na escadaria do Senado em Roma, nos idos de março
de 44 a.C., por Brutus e os inimigos que lhe tramaram a ocorrência nefasta. O segundo triunvirato, constituído por Marco Antônio, Otávio e Lépido, embora as inimizades que vigiam entre os mesmos, predispôs-se a equilibrar as forças do Império sacudidas pelas agressões contínuas que rompiam de todo lado. E ela segue. Otávio, utilizando-se do amor à pátria e dos recursos provenientes do seu caráter severo e da sua moral austera, lentamente alterou as diretrizes até então vigentes, implantadas por Júlio César, estimulando as artes, os esportes, a arquitetura, as leis de justiça, quer dizer, facultando um período, propiciando um período onde as energias, né, eram propícias para o nascimento desta revelação, né, que é este espírito magnânimo que gerencia desde a criação do mundo a cada um de nós e está ali velando e zelando pela nossa evolução. Né? Tantas glórias eram motivo de surpresa, considerando-se a belicosidade até então dominante no mundo. Quer dizer, aquele rompimento com o período bélico e de repente um fervor das artes, da cultura. Né? Entretanto, esta ocorrência derivava-se da aproximação das sublimes hostes espirituais que se acercavam do planeta, modificando-lhe a psicosfera, a fim de prepararem o momento em que Jesus, o Rei Solar, mergulharia nas suas sombras para alterar, por definitivo, a história da humanidade. Está aqui o exemplo, onde a providência divina envia os seus emissários, que são os espíritos luminares, que estavam influenciando a psicosfera, ou seja, as frequências energéticas, que são nada esotérico, nada mais resultado do que com a frequência dos nossos pensamentos. Né? Então, a gente percebe, em resumo, a beleza que é, né? As leis naturais agindo em nome da reencarnação. São muitas as vidas necessárias a cada um de nós para o burilamento, né, desse elemento espiritual, desse elemento material, né, dessa conjugação através dos séculos. E enquanto coletividade, esses movimentos das sociedades, esses grandes generais de guerra que fizeram ou deixaram-se levar por suas paixões mais humanas, mais materiais, né, da sensação do poder vibrante ali, mas mesmo assim a providência permite, porque dessas locomoções de guerra, né, das loucuras da guerra, até as estratégias de abertura de portos, de abertura de rotas, né, de incrementos militar, com os tentáculos mais longos, aproximando culturas distintas, né, quer dizer, globalizando o mundo. O Império Romano foi globalizante, como impérios anteriores, como posteriores, nesse sentido de troca. Né? Nós estamos entrando aqui no teor das maldades, das cruezas que a guerra acaba mostrando, das paixões que são humanas, não são decisões divinas de Deus, dos espíritos luminares, que nós façamos isso. Né? Mas dentro deste ambiente, nós analisamos na história que isso faz evoluir a sociedade quando acontece. Na guerra de hoje, você vê de repente a paixão de algum ou de alguns, né? Causando o que está causando, mas vê também histórias limpas, límpidas, lindas, né? Das pessoas, dos países em derredor se colocando em nome dos direitos humanos, ou abraçando as crianças e as mães que vêm já sem moradia, os países se mexendo de forma coletiva em nome de uma humanidade que cresça mais equilibrada, né? Já no futuro. São os rompantes, né, de um mundo que está ali quase rompendo consigo mesmo, né, de provas e de expiações, permitindo aqui pensamentos e energias que fluem desses pensamentos das pessoas, das coletividades, né, que sejam todas pautadas na lei de amor, de justiça, de zelo pelo próximo. Né? E isso um dia irá vingar, né? Na medida que a vingança não seja copiar o mal pelo mal, mas sim copiar o bem e espalhar o bem pelo bem. Né? Então a todos, bons pensamentos nesses momentos difíceis, os mistérios da guerra, e continuamos em outra parte, em outros vídeos. Muita paz, que assim seja.